Então vamos para mais um episódio do nosso Pode Equilibrar. Eu sou Marcele Gomes, daqui... Eu sou o Thiago Góes, seja muito bem-vindo, pessoal, a mais um episódio. E vamos lá, né? Bora Quem é lá. que a gente vai entrevistar hoje? Vai lá. Hoje, Marcele, a gente trouxe um convidado bastante icônico, podemos dizer assim, né? Diferente. Um esporte não tanto quanto comum, né? Que a gente não acompanha sempre, mas ele tem muitas coisas para poder falar interessante sobre rotina, trabalho, carreira, o próprio esporte também. Ele é narrador da LFA, inclusive ele tem um projeto que acontece aqui em Fortaleza, o Acesso, né? Que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre esse. E eu quero que vocês recebam, né? O nosso amigo Thiago Pamplona, esse cara. Palmas. Trouxe torcida hoje, hein? Tem algo a acrescentar da apresentação, Thiago? Acho que não. Ah, não, vai, tu é pai. Eu sou pai, sou comentarista do UFC também, além de narrador do LFA. Olha aí. E... Pera aí, alguém tá falando alguma coisa. Eu não consegui entender a mímica. Tava Não corta isso não, viu? Tava Deixa. confortável demais. Eu tava confortável demais. Isso é um problema, me deixar confortável demais é um problema. Mas acho que é isso. Só. Ok. Tem um cabelo no teu microfone, por favor. Tira, senão eu vou ficar me distraindo com ele. Não é meu. Pronto. Também não é meu, não, quando tava nele. Ixi. Do Léo. Do Léo, cabelo comprido. Tá, vamos lá. Primeira coisa que eu queria saber em relação já a esses pontos que são bem atípicos. E, por favor, me corrija se eu falar qualquer besteira, Tá porque bom. eu não entendo praticamente quase nada de luta. Ainda. Então, eu queria saber como que esse esporte entrou na tua vida. Se foi por paixão, se foi por gostar de levar porrada, se foi... Sei lá, qual foi o motivo que te levou a escolher isso? Então, eu sempre gostei de coisas de luta, assim, desde criança. De assistir Dragon Ball, de assistir Power Ranger e essas paradas. Power Ranger. Olha aí. E aí, eu fui pra uma aula de karatê com, tipo, 6 anos de idade. E aí eu gostei. Eu não lembro de nada. Eu só lembro disso. Eu só lembro que eu gostei. E eu pedi pra minha mãe pra fazer. E a minha mãe não deixou. Porque, enfim, coisa de mãe, né? Coisa de mãe. Coisa de mãe. Perigoso, né, meu filho? E tinha Ou uma ela parada... te conhecia mais do que... Talvez. E tinha uma parada religiosa também. E aí isso ficou, aí beleza, não é pra mim, tudo bem, vida que segue. E aí quando eu era adolescente, eu vi uma academia de jiu-jitsu perto de casa. Aí eu falei, putz, quero treinar isso aí, nem sabia o que era direito. Mas eu, antes disso, tinha... Não sei se eu vou poder falar abertamente sobre isso. Mas enfim, tinha um canal... Sabe aqueles direct box da NET, da Sky? Lembro. Que vinha um canal da parede na TV a cabo. E aí saía um canal aqui, né? É do meu tempo ainda, tá? Eu lembro. E aí tinha um negocinho de tirar da TV a Isso. cabo e botar direto na TV. Que aí pegava uns canais que não pegavam. Não pegava. E aí eu descobri isso para fazer coisas que adolescentes gostam de fazer, né? Assistir coisas que eles não deveriam assistir. Ok. Entendido. E aí eu descobri que o canal Combate pegava liso nesse negócio. E era um pay-per-view na época, era caro e tal, a gente não assinava. E aí as coisas que eu queria ver eram muito ruins, não dava pra ver nada, então eu desisti disso. Sim. E aí eu fiquei assistindo muita luta. Então eu fiquei assistindo, tipo, assisti Bob Sapp, Sakuraba, essas paradas de Pride, K1, sem saber quem era. Vi luta do Minotauro sem saber quem era. E eu fiquei por um tempo assistindo isso, de vez em quando eu colocava lá pra assistir, e eu acho que aquilo ficou ali no meu inconsciente, né? E aí eu brincava de luta com meu irmão. A gente ficava na cama da minha mãe, do meu pai, que era uma cama grande, a gente fazia o nosso tatame lá e saía na mão. Só valia soco no corpo, não sei o quê. E Tinha as regras, né? Tinha as regras. E aí, com 18 anos, eu comecei a treinar mesmo. Foi quando eu tive meu primeiro trabalho, meu primeiro dinheiro. Eu falei, mãe, agora eu vou, tá? Tá tudo certo? E aí comecei a treinar, já comecei a treinar MMA e, putz, me apaixonei. Assim, jogava muito videogame do UFC também. Assistia pra caramba já, a gente tinha uns amigos que todo sábado que tinha UFC a gente se reunia na casa de um deles, que inclusive esse cara é meu sócio no evento hoje. Legal. Que legal. E aí, quando eu comecei a treinar, putz, me apaixonei ainda mais, né? Não tenho problema em tomar soco na cara, eu acho que até gosto um pouco. E eu acho que pra quem gosta mesmo de luta, tem um pouquinho de loucura, assim, porque não faz sentido. Não faz sentido sair na mão por esporte, se machucar e tal. Mas é bom demais. Eu tava refletindo, estudando um pouco sobre você, pensando sobre o esporte. Eu fui procurar, assim, um pouco da coisa da prevalência de lesão e etc. Gente, isso não faz sentido pra luta. Eu nunca ouvi como a gente vê em outros esportes, que esporte de contato que machuca mais, lá. A luta você vai pra se machucar. Sim, o objetivo é machucar o adversário, né? O objetivo é esse. Ok. Exato, total, né, cara? E é interessante, né, como a infância, né, é muito
parecida, assim, em termos de... Mais a masculina, né? Pô, Dragon Ball, o lance dos animes, né? O próprio videogame, né? A gente é inserido Masculina muito... não, Talquinho. Mulher também gosta dessas coisas. Apesar de que eu realmente nunca curti porrada, mas... Ah, mas eu acho que socialmente é mais... Meninas assistem coisas de princesas e meninos assistem porrada. Principalmente nessa época, principalmente, né? Isso é interessante. Ah, nessa época, né? Me jogou assim É, pra porque ele tá tiozão. colocando nós dois como se fosse assim. Tá bom, obrigado. Ainda bem que tem mais um pra dar apoio aqui. Pra dar apoio, né? 30 Tem que tomar mais, cuidado que ele vai. luta, né? Mas é interessante, né? Como a gente é inserido disso e tudo. E pegando a questão do esporte, você, né, sempre se interessou, o jiu-jitsu. Tu testou outras modalidades e tudo, porque eu lembro que antes, quando eu comecei a me interessar um pouco sobre luta, eu tentei, inclusive, fazer uma aula de taekwondo, né? Era um esporte... Tentei, assim. Só passei assim, olhei, mas não cheguei aí pra aula. Tentou. Tentei. Tentou, né? Passou em frente. Passei em frente. Amanhã eu olhei, volto, nunca mais vi voltou. como é que é, Tá mas bom. foi sempre uma arte marcial que me chamou muita atenção, né? A questão dos chutes giratórios e tal. Sim. O jiu-jitsu, o que é que te chamava mais atenção assim no jiu-jitsu? O que é que tu gostava Cara, mais? o meu assim, lance foi o fez escolher? MMA. Foi o MMA. Eu me apaixonei pelo MMA. Pela porradaria mesmo, sangue, joelhada na cara. Esse é a parada que eu gosto. E aí o MMA, o nome já diz, né? Mixed Martial Arts. É a mistura das artes. Exatamente. Então, no começo do MMA, era muito comum você treinar várias modalidades e tipo assim, o cara treinar boxe, jiu-jitsu, muay thai e tal. E aí depois mistura tudo isso no MMA. Eu comecei logo no MMA. Eu comecei numa turma de MMA. Já comecei, enfim, no treino mais duro, vamos colocar assim. E aí depois que eu viajei, aí quando eu voltei de viagem, essa academia não tinha mais essa turma de MMA. E aí eu fui só pro jiu-jitsu. Aí me apaixonei pelo jiu-jitsu também, pelo lance da luta agarrada. Sim, e tal. né? Fiquei apaixonado por isso. Mas sempre com o objetivo de fazer MMA. A modalidade que eu curto é MMA. Então, sempre que eu treinei outras coisas, treinei muito tempo boxe, mas sempre voltado para MMA. Tipo assim, eu treinava já pensando, beleza, como é que eu aplico isso aqui dentro do MMA? E aí eu fui treinar kickboxing, sempre pensando no jiu-jitsu, no kickboxing, no boxe, essas três principalmente, pensando o que dá para tirar daqui e levar para MMA. Então, acho que o MMA é a minha parada. Ainda nessa tua experiência assim, do esporte, teve algum dia que tu saiu de casa pra ir fazer teu treino, feliz da vida, e que tu se arrependeu de ter ido? Não é possível que nenhuma porrada tenha... Eu acho que sim. Era melhor ter ficado quieto em casa. Teve 2 lesões que eu sofri que eu acho que era melhor ter ficado em casa nesse dia. Um foi uma vértebra fraturada de um bate-estaca que eu tomei, que é quando o amiguinho ele levanta e ele taca no chão. No chão. Só que ele nem quis me dar um bate-estaca. Eu coloquei uma omoplata, que é tipo uma chave de ombro, só que com as pernas. E aí ele levantou, e quando ele levantou, ele não aguentou meu peso. E aí caiu por cima de mim. Então eu caí por cima do meu pescoço e ele caiu em cima de mim, aí fez um sanduichinho de Thiago. Pescoço. Tu quebrou uma vértebra. Foi. Eu não lembro qual foi. Eu não quebrei uma vértebra. Ela deu uma trincada e deu uma giradinha assim que quase eu vou pro caralho. E aí eu acho que esse dia eu podia ter ficado em casa, seria mais tranquilo. Ok. E a outra foi quando eu tive a luxação no braço também. Mas eu tava treinando pra competir, então não dava pra ter ficado em casa. Tava por cima do amiguinho na guarda fechada, e aí ele foi me raspar, né? Que é me jogar pra baixo pra ele ficar por cima. E aí eu apoiei a mão assim no tatame, ó, e ele me jogou pra cá, e aí cotovelo... Foi o cotovelo, Foi né? o cotovelo que saiu aqui, aí o bracinho ficou pendurado, ficou legal. Experiências com dor interessantes, geralmente, né? pegando o contexto do jiu-jitsu, né, a gente recebe muito nesse tipo de movimento, né, o cotovelo. Aí geralmente onde acontece algumas fraturas em termos de rádio, una também, fraturas com luxação. Tríade terrível pode acontecer, que é quando eu tenho fratura. Tríade terrível. A tríade terrível do cotovelo. Eu gosto desse nome. Exatamente. É um bom nome. Tu gosta Legal. desse nome? É porque ele explica um pouco o processo aí É um bom já. nome de banda de punk É rock melhor do que também, falar né? de tíbia, Isso, sim. do osso em si que ninguém entende. Tríade terrível, ó, já diz Mas muita coisa. Acontece um pouco da tríade terrível, né? Que aí você tem o pior cenário, né? Quando a gente pensa desde a parte de reabilitação, como também na parte cirúrgica, né? É algo mais delicado, ali, mais minucioso de ter que mexer e ter que fazer, né? Um processo em cima Enfim, disso. cotovelo de Mas lutador cotovelo de lutador é bichado. é bichado. Eu acho que o lance é que é muito instintivo colocar a mão pra se apoiar, né? Se você Sim. tá sendo derrubado. Na e tem- queda, né? Na queda. E tem alguns movimentos que se você colocar a mão, você se lasca. Esse era um deles. Sim. Só que no instinto de me apoiar... reflexo, não tem pra onde correr, não você tem vai. como. Não tem pra Caramba, onde ir, né? tá. Legal. E, Thiago, pegando o gancho agora,
levando pro MMA, né? Isso é legal porque dentro da nossa profissão, né, Marcelo, a fisioterapia, pegando o contexto esportivo, a gente sempre tenta pegar esse cenário de especificidade, né, cara? E é legal perceber isso na sua fala. Quando você fala que, cara, eu sempre fiz jiu-jitsu, aqui, ali, só que, cara, como eu levo isso pra aplicar, né, no MMA? Sim. Isso relata um pouco de como a cabeça da gente funciona, né, em termos de reabilitação, né? Que é justamente o quê? O paciente ele tem um objetivo daquele jeito. Como que eu faço desse movimento, nesse exercício, trazer para o que ele quer, né? Transferir isso, né? Isso é legal você citar isso, porque quando a gente reabilita alguém nesse sentido, é algo que a gente precisa, né, levar em consideração para poder progredir e evoluir nisso, né? Isso aí é bem, bem interessante. Sim, mas assim, eu vou falar um pouco melhor. Eu não sei muito bem ainda como a cabeça da pessoa que luta funciona sobre essa coisa do propósito, né? Assim, porque muitas vezes você acha que pensar em recuperar, Thiago, é chegar pra ti e dizer assim, cara, para de apanhar. Sim. Né? Se tu gosta, então eu tenho que de alguma forma pensar em como fazer tu continuar apanhando, né? Eu já deixei de ir em alguns médicos, porque eu chegava lá machucado, aí eles falavam, você treina o quê? Não, eu treino no MMA. O cara, tem que parar de treinar, né? Aí eu, Tá. Não, não vou, irmão. Eu vou ficar a vida toda me quebrando, mas não vou parar de treinar isso. Viver na pele te ajudou de alguma forma hoje a falar sobre isso? Todo mundo conhece tua voz sobre isso, né? Te ajuda? É diferente quem vive Sem falar dúvida. sobre o esporte? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, cara, o MMA é um esporte muito maluco e muito complexo, porque junta muitas modalidades de luta, é um negócio novo, é um negócio que ainda não tem tanto estudo, até sobre lesões, até sobre lesão no cérebro. Sim. É uma parada muito, muito nova de método de treinamento e tal. Então, é muito, assim, ter vivido isso, ter treinado em alto nível, ter batido peso pra lutar, é algo que, cara, se você não passou por isso, é muito difícil você compreender. Então narrar é muito mais do que só entender técnica. Eu acho que no MMA especificamente sim, principalmente comentar. Narrar até dá, mas comentar, que é o trabalho que eu faço no UFC, eu acho que você tem que ter uma vivência considerável dentro do esporte. Né? Tanto que os grandes narradores de MMA são ex-lutadores. Verdade. Eu trabalho do lado do Demian Maia, do Minotauro, do Vitor Miranda. Então é uma galera que já viveu muito isso, né? Eu vivi, assim, numa escala mínima, se a gente for comparar com o Demian Maia. Né? A minha vivência de tatame, de competição é mínima. Mas eu acho que é muito importante eu ter passado por isso, que eu consigo enxergar coisas que a grande maioria das pessoas não consegue porque não passaram, né? Cara, o lance de cortar peso é uma parada, assim, muito maluca de desidratar 12, 15 Eu já ia falar, quilos. cortar peso, como assim? É você perder muito peso para poder lutar? Como é porque a pesagem, ela é um dia antes da competição. Sim. Então, isso é um negócio que eu acho que tinha até que mudar nas regras do MMA. Mas é um negócio meio que cultural, que já vem do boxe, que vem do wrestling também. A pesagem é um dia antes. Então, o que acontecia no começo? Eu ia lutar com o Thiago de 70 quilos. Beleza. E aí o Thiago tem 70 quilos, mas eu tenho 80. Aí o que é que eu fazia? Já que a pesagem é um dia antes, eu vou desidratar, vou perder muito peso, vou tirar quase toda a água do meu corpo, vou bater os 70 quilos, me recupero e no outro dia eu tô bem mais pesado do que ele. Então isso virou uma vantagem que algumas pessoas começaram a fazer. Só que hoje todo mundo faz. Porque todo mundo começou a fazer e aí você não quer chegar mais leve do que o seu adversário. Então, por exemplo, eu lutava na categoria até 66 quilos. E eu pesava ali 7, 8... Então eu tinha que descer esses 12 quilos. Então eu fazia uma dieta pra perder, pra ficar bem seco. E hiperidratava nas últimas semanas pra cortar bastante água. Faz sauna, sua tudo, fica desgraçado, bate o peso e aí tem 24 horas pra se recuperar. Ninguém se recupera 100%, né? Não tem. Mas pouco tempo. Tem esse tempo assim de se recuperar. E eu acho que ter batido peso, a primeira vez que eu bati peso, eu fiquei, caralho, eu sou o Superman. Eu sou invencível. Não tem absolutamente sensação, nada né? que eu não consiga fazer na minha vida. Eu fechei minha boca. Um domínio do corpo gigantesco, né? Chegar e cravar assim, cara, você tem que bater 66 quilos e 400 gramas. Cheguei lá, bati 66 quilos e 400 Não gramas. comia, não bebia, não... Na reta final, não. Não comia nem bebia nada. Um melzinho e um colher... E pra não cair duro. Um pedacinho de melancia, uma parada dessa assim. Nossa. Mas é isso. Tá. Vamos lá. Eu não vou aqui, obviamente, alimentar o medo desse processo pra ninguém, não. Eu só queria realmente entender... E aí? Como é que eu quero agora primeiro falar da parte boa. Eu quero saber o que tu sente. Fala um pouco assim da sensação do esporte, do prazer, de quem pratica vai se identificar com tua fala agora, assim. Que não é só sobre apanhar ou se quebrar. Não é exatamente necessariamente nessa ordem, nem sempre, né?
Apanhar sim, mas... É, E aí, o que te motiva? Qual é essa sensação que tanta gente gosta disso? Eu não sei. Eu não sei. Eu já tentei, assim, tentar entender racionalmente o porquê que é legal sair na mão. Não Então sei. não vai racional, vai pra parte emocional que habita aí em algum ponto. O que tu sente? Sei lá, é algo motivador, é Eu acho adrenalina? que tem pessoas diferentes. Tem gente que adora realmente bater, ver uma pessoa caindo no chão e sendo nocauteada. Tem gente que é isso. Eu gosto muito de aprender. Eu gosto muito de conhecer meu corpo. Então o jiu-jitsu é muito legal pra isso. De você entender a biomecânica ali de alguns movimentos. Onde é que tem fragilidade no corpo. Onde é que é os cantos que dá pra atacar, que dá pra defender. E eu gosto muito da estratégia, assim. De como é que eu posso... Foi o que mais eu me apaixonei pelo MMA. Que é como é que eu posso traçar um plano de jogo, um plano tático na luta, pra eu vencer aquele cara que é melhor do que eu. Porque muitas vezes o cara mais inteligente vence o cara que é mais habilidoso, mais forte, porque ele tem um plano de jogo. Cara, aquele cara é mais do boxe, então ele joga numa distância mais curta. Se eu chutar mais e controlar a distância, ficar longe dele, ele não consegue me golpear, porque o chute é mais longo do que o soco. Então tem toda esse lance de estratégia é o que eu gosto. Sim. Então, até hoje em dia, assim, que eu não consigo mais treinar em alto nível, em alto rendimento como eu treinava antes, muitos dos meus treinos são táticos. São treinos de estudar, meu irmão, pera, como é que eu faço pra conectar esse golpe melhor? Como é que eu giro meu corpo mais pra esse golpe ter mais impacto? Como é que eu movimento as minhas pernas? Então, eu acho que isso hoje é a coisa que eu mais gosto, mas, obviamente, eu não tenho problema nenhum, como eu falei no começo, em tomar um soco na cara, em sair na mão, em sangrar. E na hora que a gente tá treinando, ninguém sente nada, toma um chute na cabeça e é isso, vida que segue. Eu não tenho essa barreira, que eu sei que muita gente tem. Tem gente que, cara, tomou um soco na cara e já fica com raiva, fica puto. Gente que tem claustrofobia de treinar jiu-jitsu, se alguém por cima de mim eu não consigo respirar. Eu não tenho problema nenhum com isso. Cara, que... A cabeça de uma pessoa que pratica é bem interessante, né? Inclusive tem uma Grace, a Rose Grace, que ela tá fazendo um estudo pegando o cérebro de lutadores, galera que já morreu e tal, e a galera em vida também, pra tentar entender o que tem de diferente no cérebro dessa galera, assim. Boa. E também tentar entender mais os impactos de ficar tomando dano no cérebro, né? Já tem algumas coisas que eu já ouvi falar mais sobre o boxe, né? Porque o boxe é muito fácil, muito cabeça, então... Tem muito estudo sobre o boxe e sobre o futebol americano, que tem muito impacto também. Mas o futebol americano são bem mais protegidos, né? Isso. Mas vamos lá. Tu parou, né, de lutar em algum momento? Acho que sim. Quero voltar. Por quê? Então, eu parei por um misto de lesão, com rotina, com momento também, porque a minha última luta foi em 2017. E aí... foi 2018 minha última luta. Que foi um mês antes de eu casar. Minha mulher tava com muito medo de eu casar de olho roxo e tal. Graças a Deus, nocauteei rápido. Não vai ser medido na foto, né? E aí minha última luta foi ali por abril de 2018. E aí, em 2018, casei, mudou completamente a rotina. Continuei treinando, mas muito pouco. E aí pra 2018 e 2019 foi isso, assim, eu fui meio que empurrando os treinos com a barriga, parei de competir, já tinha começado a fazer evento, então eu tava muito mais nos bastidores do que lutando, mas sempre com essa vontade de voltar a lutar. E aí quando foi 2019, eu tive essa luxação no cotovelo, e aí eu fiquei uns meses de molho, e aí depois quando eu voltei a treinar eu falei, cara, eu preciso voltar a treinar, eu quero lutar de novo e tal. E aí foi quando veio a pandemia. Então na pandemia parei total de treinar. Fiz um movimento profissional que na época foi uma loucura, que eu dava aula de inglês, e aí eu saí do meu trabalho CLT e falei, não, vou viver da luta, vou viver de fazer evento, de ser comentarista, já tava comentando os eventos, e a pandemia veio e, acabou com todos os meus planos, né? Então foi um momento muito ruim, assim, de saúde mental também, né? De ansiedade, cara, beleza, pra onde é que vai? O que vai acontecer do MMA agora, né? Porque é um esporte de muito contato, um esporte que precisa treinar, então eu não sabia se as academias iam um dia voltar a ter turma normal, né? Eu não sabia se ia ter eventos presenciais. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Então foi um momento muito maluco, assim. E aí, desde então, meio que desde a pandemia, eu não consegui voltar a treinar em alto nível. E a lesão também, acho que estados emocionais piorou muito nesses últimos anos. E aí, sem treinar, engordando, saúde mental desgraçada, acho que foi tudo aumentando, né? A lesão que eu tenho, que eu até hoje não sei o que é, que vocês vão descobrir. Quer falar sobre isso? Podemos falar sobre isso. O que é essa lesão pra ti? Então, Fala. eu sinto uma dor desgraçada nas costas, na cervical, que às vezes vai pra mão, a mão formiga, falta força na mão.
E eu não consigo fazer isometria. Se eu vou treinar jiu-jitsu ou alguma luta agarrada, assim, eu faço muita força. Kimono, né? Eu acabo sentindo mais. Pancada também do boxe. Se eu treino de boa, faço sombrinha e tal, é mais de boa. Mas quando tem um impacto muito forte, eu sinto muito mão e antebraço. Sim. E aí estamos melhorando aí, descobrindo o que é para eu poder voltar a treinar bem. Ok. Então, é uma coisa que você meio que não sabe muito bem, já teve experiências de dor, mas tu não associa isso com o esporte, né? Acho que não teve nenhuma. Não teve nada que aconteceu assim, que, putz, tive uma lesão muito séria. Eu tive essa lesão na vértebra que a gente falou, mas foi há muito tempo, foi há mais de 10 anos atrás, foi bem no começo. E aí eu só vim sentir algo na cervical, tipo, anos depois. Então não sei, se tem, talvez tenha. Talvez o estresse ali do dia a dia, né? Não sei. Mas não teve nada pontual que aconteceu num treino ou numa luta que depois disso desencadeou. Então, assim, Thiago, tu tem uma coisa que, pelo menos pra gente, como profissional, não é algo tão não comum, certo? Uma dor persistente em cervical, né? Também associada a esse componente aí que você percebe pelo braço e etc. E isso meio que tá impedindo de você realmente retornar pro ritmo de antes. Não só isso, né? Não só pelo sintoma, mas por um todo de contexto, de momento de vida. Eu acho que tem esses fatores. E como é, assim, para você em relação a voltar a treinar aos poucos, o que é que tu tem em mente, como é que tu se sente sobre isso? Então, eu não sei se eu quero voltar a treinar em alto nível como eu treinava. Eu treinava 3 vezes por dia antes. Eu trabalhava o dia todo e aí eu fazia um treino de preparação física, de LPO, aí fazia um treino de kickboxing ou jiu-jitsu e depois um treino de MMA, seguido, assim, tipo, 4 horas direto na academia treinando. Então, eu não sei se eu tenho mais tempo para esse ritmo, mas eu gostaria de poder fazer um treino mais duro de vez em quando. De poder visitar uma academia. E hoje eu tenho muito acesso a grandes lutadores e a galera pelo trabalho que eu tenho. Então, putz, queria ir numa academia assim e sair na mão com o lutador do UFC, tá ligado? Fazer um treino de verdade assim com eles. Você, né? Eu acho que tu fez algo. Eu fui lá na academia do Demian. Não foi? Mas não cheguei a treinar com ele. Treinei com os alunos dele. Fui no treino de competição. Foi uma péssima ideia. E aí saí na mão com a galera lá. Fiquei 2 dias fudido, mas valeu a pena. E é isso que eu queria. Eu queria poder visitar as academias e sair na mão com a galera de vez em quando, né? Eu ainda tenho uma vontade de competir, porque eu quero que meu filho me veja lutando. Mas vai depender muito disso, assim, se eu vou conseguir me recuperar ao nível de estar controlável. Ok. Tem muita coisa, né? Esse gap aí no momento dessa tua parada, eu acho que, poxa, quando tu fala da pandemia, a gente tem muitos relatos sobre pessoas que mudaram a vida completamente na pandemia. E eu acho que a dúvida é igual a gente desaparecida, assim. É muito pior do que você, sei lá, perder alguém com a certeza que morreu, sabe? A dúvida do que vai acontecer, a insegurança, isso mexeu com a cabeça de todo mundo. E você retomar depois de ano, né? Querendo ou não, foi muito tempo que a gente não sabia. E aí você retornar para aquele nível que você estava, agora com uma outra idade também, né? Sim. Em outro momento, realmente é exigir muito de você, né? De certa forma. Mas parar não tem essa necessidade, né? Eu concordo completamente olhando para você como profissional. Nem sei exatamente se a gente um dia vai achar uma causa sobre a sua dor e nem se achar, ou achando ou não, isso para mim justifique parar completamente, tá? Até porque eu acho que é algo que faz parte de você, em essência. Não é só sobre um hobby, não, é a tua profissão. É o esporte que tu gosta, tu quer que teu filho te veja. Então, assim, eu acho que tem muito propósito em cima disso, né? Então, sem dúvida, vale a pena pensar sobre como ir gradualmente retomando algo com perspectivas diferentes, e né? Esse é um problema que eu tenho, que é o de voltar gradualmente, né? Eu tenho a cabeça de competidor ainda, então eu chego na academia e eu penso, hoje vai ser tranquilo, hoje eu vou treinar de boa. Aí um brother começa a me amassar, eu começo a não gostar, eu quero amassar de volta. E aí, quando vi, eu tô saindo na mão 100% e, puta, eu não precisava fazer isso. Mas é isso, porque na hora o sangue quente, você não sente. Você vai levando, você vai levando, mas, putz, meu corpo não é mais o mesmo, né? De quando eu tinha 20 e pouquinhos anos, treinando 3 vezes por dia. É verdade, né? Faz muito parte, ainda mais, né, a gestão de risco, né, do que tem que ser feito ali em termos de rotina, treino, né, parte pessoal, social também, né, isso é importante. E quando você tá lá, né, com o pessoal, né, na LFMA e tudo, Thiago, teve algum momento, assim, né, que, pô, foi uma luta que vocês estavam lá comentando, narrando, né, e que te marcou muito,
a decisão de uma luta, ou um golpe muito específico que vocês já estavam esperando. E dentro dessa ainda queria ver como é que vocês passam essa emoção, assim, porque a gente é o país do futebol, né? Então, tipo assim, cara, desde criança tem uma bola ali e tudo e sai, né? Como é que se passa muito essa emoção? Existe algum treino, alguma coisa assim? Ou, cara, por já viver, já segue na rotina, assim? Boa pergunta, não sei. Vou responder a primeira. Tá. Tem um momento muito marcante que foi no LFA, que foi quando o Gabriel Santos, que hoje está no UFC, fez uma luta no LFA, e o Gabriel era um dos meus principais parceiros de treino aqui em Fortaleza. Legal. E a gente saiu na mão, era muito legal. E aí ele saiu de Fortaleza, ele foi morar fora e tal, e aí ele disputou o GP do LFA, que era o GP que ia dar o cinturão pra ele, né? E aí na semifinal ele pegou um cara que também hoje tá no UFC, que é o Márcio Chicotô, e era um cara nocauteador, assim, brabo. Tem um cruzado de esquerda que ninguém entende como é que é aquilo. E ele nocauteou muita gente com esse cruzado. E o Gabriel tomou esse cruzado do Márcio, apanhou muito no primeiro round, ele tomou uns 3 knockdown, que é tipo quando você toma um golpe e cai, mas não apaga. Não apaga, né? E aí ele tomou uns 3 desses. E aí no final do primeiro round ele tomou um, balançou e conseguiu grudar no cara, botou pra baixo, pegou as costas, quase finalizou e acabou o round. E assim, isso foi no evento que teve em Recife. Que, cara, o ginásio de Recife tava lotado, tinha umas 15 mil pessoas lá. Nossa. E aí, quando volta, ele quase vira a luta no primeiro round, né? Quando volta pro segundo, os dois tocam a luva, ele mete um chutão e nocauteia o cara que era o nocauteador. Caraca. Todo mundo foi ao delírio, assim. Até, eu tava trabalhando, eu não tava comentando esse evento, eu tava de announce. Tá. E aí, todo mundo se levantou assim, caramba, que loucura, que muito impressionante. Acho que foi uma das maiores reviravoltas que eu vi, assim, presencialmente. E de altíssimo nível, né? Porque hoje os dois caras estão lutando no UFC. Eu acho que essa foi a luta mais marcante. E sobre esse lance da emoção, é bem dividido o papel do narrador e do comentarista, né? E aí, como eu faço os dois, eu sei bem, assim, acho que o papel do narrador é esse, de dar o ritmo, de dar emoção, de dizer o que tá acontecendo, de pegar na mão realmente da audiência e guiar pra onde tem que ser guiado, né? E o comentarista tá ali mais pra fazer um comentário técnico, pra fazer uma análise, é meio que um Casagrande e um Galvão Bueno, né? Pronto. E aí, o lance do comentarista é mais isso. Eu acho que tem técnica, sim, tem estudo, mas eu acho que é muito feeling também. Muito feeling, né? É muito de sentir como é que a luta tá indo e de dar ritmo pra aquilo, e de colocar voz no momento certo. É muito interessante. Acho que essa foi uma parada também que eu acho que foi um grande diferencial pra mim, porque eu sempre gostei de entender como as coisas funcionam. E aí, quando eu comecei a narrar e comentar, beleza, vou estudar isso aqui. Eu vou entender direitinho o que é o papel de cada um. E aí comecei a estudar grandes referências aí de narração e de comentários. E aí, beleza, fui entendendo, tá, é por aqui que eu tenho que ir, esse aqui é o papel de cada um. E aí eu acho que isso é uma coisa que foi um diferencial, assim, pra mim. Isso é interessante, né? Tipo, na minha família, assim, a gente acompanhou muito que reunia, né, os aspectos. A época do Anderson Silva, do Conor McGregor, né? Meus tios gostavam bastante e a gente se reunia numa casa em Aquiraz e a gente ficava lá acordado, né, com pipoca e ansioso, né, esperando. Então, eu lembro muito desses momentos, que foi quando eu comecei a me interessar um pouco mais, né, sobre acompanhar o canal Combate e tudo. Então, é legal, né, ter, cara, essas memórias, assim. O Brasil é o MMA nasceu no Brasil, né? No Brasil. O MMA nasceu no Brasil. Veio do jiu-jitsu, que é uma arte japonesa, mas que se popularizou e foi difundida através dos brasileiros da família Grace. Sim. E o MMA também vem do jiu-jitsu, e começou aqui com o Vale Tudo. Depois que o pessoal levou o Vale Tudo para os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos transformaram de um esporte show, mesmo, né? No show, na parada. Mas tudo começou no Brasil. E o Brasil é forte demais. A gente tem 3 campeões hoje no UFC, né? O Pantoja, o Poatan e a Mackenzie, que é brasileira-americana. Então o MMA sempre foi uma potência gigante, assim, principalmente no MMA e no jiu-jitsu, né? Então eu acho que é nosso também. É uma parada nossa, é uma parada brasileira. Informação boa, que eu não sabia disso de jeito nenhum, tá? Não sabia. Que legal, que legal. Eu vou ainda voltar um pouquinho mais agora sobre a sensação em relação a isso, assim. Eu queria que tu falasse um pouco do preparo para uma luta. Tu viveu, sim, tu falou em relação à questão da perda do peso e etc, mas do ritmo do treino também, 3 vezes ao dia e etc. Não precisa ser só sobre a tua experiência, mas o que tu conviveu ou observa em atletas hoje. Como é que é o impacto de você vivenciar isso por tantas horas? Como é que o corpo sente? Como é que você se percebe? Fala um pouco mais dessa sensação. É muito tem uma hora que fica normal, né? Que fica comum. Acho que como tudo assim na vida, que você tem rotina, fica comum. Então, nunca foi um peso pra mim. Treinar pra caramba e sair na mão e me machucar. Sempre fazia parte do que eu queria fazer. Nunca encarei aquilo como um desgaste muito grande, embora tenha esse desgaste, né?
Mas é uma coisa que eu sempre falo quando eu tô comentando assim, que alguém... Ai, meu Deus, mas putz, eles estão se machucando. Cara, eles estão acostumados a fazer aquilo. O corpo deles está preparado para fazer aquilo. Eles já fizeram aquilo na academia muitas vezes. Né? Eles têm técnicas para absorver aquele golpe melhor, né? Então, eu tomar um soco de um lutador, ou um lutador profissional tomar um soco, e um civil normal, um ser humano que nunca treinou nada, tomar um soco, completamente diferente. O dano que essa pessoa vai tomar é completamente diferente. Então, esse preparo do corpo e da mente também para a luta é algo fascinante também. Porque o esporte tem uma frase que é muito interessante, né? Que é o esporte é individual, mas a evolução é coletiva. Você não consegue treinar sozinho. Não é que nem o tênis, que você com um treinador, você consegue treinar e faz ali o seu camp pra luta, né? Ou a corrida, né? Uma corrida que alguém só lhe passa o treino e você vai, ou na natação que você vai, começa a nadar, marca seu tempo, talvez tenha alguém ali pra lhe dar umas dicas e tal. Mas no MMA você precisa de material humano, eu preciso de alguém pra treinar comigo, eu preciso de alguém pra bater em mim, pra apanhar de mim. E geralmente são mais pessoas envolvidas, né? Tem ali... E aí tem um treinador que é só específico da luta agarrada, porque, cara, é muito complexo o MMA. Então, tem um cara só específico pra isso. Tem um lutador, tem um treinador só que cuida da luta agarrada, que geralmente é um faixa preta de jiu-jitsu, um cara do wrestling que tá adaptando. Aí tem um só da porrada, que é um cara que tá há 20 anos no kickboxing, no Muay Thai. Então tem essas diferenças. Por isso que o treino, ele é muito complexo, realmente. Então, é um esporte fascinante, cara. É um esporte fascinante. E em termos de preparo, é só luta ou obrigatoriamente tem que fazer outras coisas? Obrigatoriamente não, mas é muito interessante você ter um treino mínimo de preparação física, né? Até porque uma musculação, um treino de força, algo... Geralmente os lutadores de MMA têm treinos mais específicos, né? Para ganho de força que vai ser usado na luta, para ganho de mobilidade que vai ser usado na luta e para melhorar o cardio dentro do tempo que você precisa desempenhar dentro da luta. Legal. Então, um lutador de MMA, ele não precisa ter um cardio para correr 2 horas. Ele precisa ter um cardio para fazer toda a força que ele tem na vida dele em intervalos de 5 minutos. Então, o treino ele é específico para isso. E aí não é toda academia que tem a estrutura e o intelecto de dividir esses treinos, né? Mas no altíssimo nível é isso, cara. São treinos específicos que você faz e treinos de força e cardio assim, bem específico para o que você precisa fazer. É o que a gente chama de especificidade, né? Você tem que realmente... Perfeito. Não é só ir lá e fazer qualquer ficha de treino, se você tem um objetivo específico, tem que ser algo muito voltado para isso. Isso é interessante, né? Porque eu não sabia dessa complexidade. Tem um treinador específico só pra luta agarrada, só pra aquela luta. E faz sentido quando eu lembro da lesão do McGregor que ele teve, né? Que ele também teve algo parecido com o Anderson Silva, né? Na tibia e fíbula também. E aí, o medo, né? De ter que retornar de novo, dar a carga no chão, né? E ser tão específico, né, nesse cenário, cara, nossa, torna realmente algo bem complexo na cabeça de um cara desse, né? De alto rendimento, de performance, que ele tem que voltar, patrocinador, muita coisa, empresário, né? Então, e ainda tem essa parte do show, né? Fora do esporte. Porque ele é um showman também, né? Ele é um produto, né? É diferente de um jogador de futebol, que o produto é o time. É o time. Ele é o produto. Ele é o nome da parada. Ele é o CNPJ também. Entendi. Então tem essa complexidade também, assim. Tem essa camada a mais. Legal. Eu queria agora fazer uma conexão do Thiago lá atrás, tá? Aquele que só ficava paquerando ali com a luta, jogando videogame, etc. Lá. Hoje você numa outra fase, vamos imaginar o que é que você poderia talvez assim aconselhar para esse cara nessa jornada, o que é que tu teria feito de diferente, ou talvez mudado sobre a tua trajetória em relação a esse desafio, não só no componente físico, mas também mental, do que você queria ter desenvolvido ou ainda quer desenvolver com a luta. O que tu diria para aquele cara? Viajei, né? Fui super filosófico. Não diria nada. Diria nada. Só segue. 18 anos vai começar. Fiz muita merda, fiz muita coisa errada, falhei muitas vezes em muitas coisas que eu tentei, mas eu tô bem feliz de onde eu tô agora. Estou realizado, eu tenho um trabalho dos meus sonhos, que é comentar o UFC. Massa. Que, putz, eu acho que o Thiago de 18 anos não acreditaria que a gente chegou, possível. que a gente chegou aqui. Esse é um ponto. Mas, cara, tudo que eu fiz e todos os erros que eu cometi, todas as merdas que eu fiz, foi o que me levou até aqui, né? Então, todas as vezes que eu fracassei como lutador, ou como produtor de evento, ou como produtor de conteúdo, foi o que me fez chegar até aqui. Então, não mudaria nada. Show. E se fosse para aconselhar algum garoto agora, querendo começar a treinar, querendo iniciar esse processo? Processo de lutar. Sim. Cara, o processo de lutar é treinar.
É treinar e é estudar a luta, né? Não é só preparar o corpo para isso, é preparar a cabeça também. Eu acho que aquele negócio que eu falei da estratégia, né? Do plano de jogo. Eu acho que é muito importante você entender a luta, não só ser bom e saber dar uma sequência de 3 socos. É muito mais do que isso. E aí, para quem quer começar no MMA, eu vou falar o que muita gente discorda de mim, mas eu acho que eu tô certo. Ok. Que é, cara, treine MMA. Porque o que as pessoas fazem é, elas treinam boxe, treinam jiu-jitsu, treinam muay thai, treinam outra coisa e acham que vão conseguir misturar tudo isso magicamente na hora de fazer MMA. Não, cara, treina MMA. Tem uma técnica própria. Tem uma técnica própria que é aprimorada e tirada de todas essas outras modalidades, né? Mas eu acho que cognitivamente faz muito mais sentido eu preparar minha cabeça pra lutar, pra treinar MMA se eu quero lutar MMA. Vou dar um exemplo raso aqui sobre isso. Treinar jiu-jitsu com kimono. Tem muita técnica de kimono que você pega no kimono. Você faz uma pegada na lapela, você pega manga. No MMA não tem kimono. E aí, você vai fazer o quê com essa técnica que você aprendeu? Esse estrangulamento de kimono que tu tá treinando aí faz 6 meses. Como é que tu vai estrangular isso sem kimono? Usando luva de MMA. Boa. Então, já treina MMA. O que tu sabe, é importante treinar algumas outras modalidades, mas é sempre pensando no MMA. Como é que eu vou conseguir aplicar isso no MMA? Sempre tendo... Porque tem coisas, cara, que no jiu-jitsu e no boxe você aprende é legal, funciona para essas modalidades, mas não vai trazer nada para MMA. Então acho que a dica para quem quer lutar é isso. E sobre o medo de quebrar? Sobre a coisa do que eu acho que toda mãe chega, meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso, você vai se machucar. O que você diria também? É o que eu falei no começo, eu acho que tem que ser meio maluco, assim, pra... Porque esse medo não pode existir. Esse medo de se machucar não pode existir. Medo de ser nocauteado pode existir, eu acho que não faz parte. É muito maluco isso, né? Porque eu acho que você tem que ter a proteção do seu corpo, eu acho que você tem que ter algumas barreiras, mas nunca com medo. Tipo assim, eu não vou fazer isso porque isso pode acontecer. É muito mais como é que eu vou fazer isso com a possibilidade menor disso acontecer, entendeu? Ok. Então, o medo sempre vai ter, mas é o lance de diminuir a possibilidade de dar errado, né? Não de deixar de fazer. E aí vai a junção do que tu falou sobre a importância de estudar a técnica, Claro. de treinar. Claro. É o preparo, né? Massa. Quer perguntar alguma coisa? Na verdade, não. Eu acho que... Ai, pois eu quero, o pera. que a gente... Eu tô falando sério. Era só pra poder não Fique à ficar vontade, morrendo de doutora. falar. Deixa eu perguntar só mais uma coisa. Eu queria só entender um pouco, assim, em relação ainda do processo que você vivencia com a luta, mas também da narrativa, das experiências que você assistiu e tudo mais, assim. Tem alguma coisa que você acompanhou ou que você descreveu de alguém que passou por uma luta, teve algum episódio de uma lesão, algo do tipo, e vivenciou algum processo de recuperação e retorno para o ponto que estava? Pelo amor de Deus, não diga que não existiu essa situação. Não, existiu várias. Acho que todo lutador passou por lesão, por cirurgia. Tem uma que foi muito clássica, que é a do Danilo Mota, que é um cara que treinou comigo muito tempo também, que ele teve uma lesão muito parecida com a do Anderson, alguns anos antes da do Anderson. Foi chutar e aí o lutador defendeu e a perna dele quebrou na hora, eu vi isso ao vivo, eu tava lá. E aí ele se recuperou, conseguiu, fisioterapia e tal. E eu tava também na luta dele de volta. Eu fiz a cobertura da luta dele de volta. Quanto tempo depois, assim, uma janela? Putz, cara, eu não vou conseguir dizer, mas sei lá, acho que uns 2 anos. 2 anos, né? Eu Que acho geralmente que foi por aí. fica um tempo de 9 a 18 meses, né? Pra um cara desse Caramba. conseguir voltar, né? E O cara voltou mais aí cedo, a né? gente tava no retorno dele, fizemos toda a cobertura, ele ganhou a luta de retorno, então acho que foi um dos casos assim que eu tive mais próximo, foi esse. Mas tem muitos outros. É muito normal se machucar nesse esporte, né? E é muito normal se recuperar também, porque uma vez que você tá treinando com metabolismo alto, seu corpo é diferente. O corpo de um atleta de alto rendimento é diferente do corpo de uma pessoa que caiu e torceu o tornozelo. Sim. Até a vivência com a fisioterapia também é bem diferente, muito mais intensa normalmente, né? Bom, eu queria também agora te perguntar mais uma outra coisa. À vontade. Eu acho legal que o meu lado excessivamente emocional, ele se choca com o racional do Thiago. Dele. Ele olha pra mim, não sei, eu acho muito bom. Não diga nada. É isso. É isso. Aceite. Aceite, né? É isso. Thiago, eu queria saber de ti, e você nesse momento agora traga assim no geral, o que é
na luta, o que é o movimento para você, o que ele representa na tua vida, não só em relação ao teu esporte, mas na tua vida. O movimento, qual é o significado, qual é o tamanho disso, no que está inserido para você? Cara, eu tô bem preocupado com saúde, assim, recentemente. De ter saúde pra treinar, mas ter saúde pra fazer coisas normais, de pegar meu filho no colo e de brincar com meu filho e não sentir dor nas costas. Então, eu tô tentando mudar alguns hábitos, alguns hábitos alimentares também, né? Mas principalmente, por exemplo, tem uma regra que eu coloquei na minha cabeça agora, que é eu não ando de escada rolante. Eu não uso escada rolante. Eu subo escada normal. A não ser que eu tenha com uma mala, com alguma parada assim, muito sinistra, aí eu vou pelo caminho mais fácil. Okay. Mas eu tô sempre tentando andar mais, me movimentar mais. Quando eu vou brincar com meu filho, eu tento me agachar, e eu tento já ir me alongando enquanto eu tô sentado com ele no tatame brincando. Então eu tô o tempo todo tentando trabalhar o meu corpo e tentando ficar o menos confortável possível, assim, em algumas dessas situações. O menos confortável, como assim? Escolher o caminho um pouco mais aparentemente difícil, porém vai te levar a se movimentar. Isso, né? que eu vou me movimentar, é isso. Tá. Por que tu tá decidindo isso? Porque eu estou sentindo o meu corpo diferente. Acho que tô ficando mais velho, né? O tempo vai passando. Naturalmente. E aí eu não tenho a mesma mobilidade de antes, eu não tenho o mesmo gás de antes. Então eu acredito que o pouco que eu me movimento nessas situações, e esse movimento acumulado, né? Cara, se eu me movimentar um pouquinho todo dia, lá na frente eu vou melhorar. E se eu me acostumar a pegar elevador, subir escada, ficar parado, não ficar em pé, não me alongar, não me exercitar, vai só piorando. Boa. Então eu tô nessa, assim, de fazer pequenos movimentos pra eu não realmente ficar parado, pra eu ficar o menos parado possível. Eu tô com essa noia na minha cabeça agora. Noia. Eu sou muito noiado com as coisas. Quando eu boto alguma coisa na cabeça... Mas essa sua noia faz sentido, tá? Faz sentido real. Porque normalmente, principalmente para quem foi do esporte de alto nível, quando você começa a ter uma vida, digamos, um pouco mais comum de quem não é do esporte de alto nível, você já está se movimentando menos do que aquilo que você estava acostumado, né? E daí, então, com o tempo também, rotina, chegada de filho, etc., a gente começa a mudar ritmo de vida. A pandemia foi uma pancada também sobre isso. Muita gente ficou parada. E isso reflete de uma forma muito, muito forte na vida de todo mundo, tá? Então você não tá errado, não. Eu acho que sua visão sobre o movimento tá bacana. É legal a gente, enquanto tiver essa condição e com segurança, né? Sim. Você tem condições de fazer isso. Tem pessoas que às vezes precisam realmente ir para a escada rolante ou para o elevador por um componente de segurança. Mas que escolher aquilo que te desafia a se movimentar é sempre o melhor caminho, né? Com certeza. O movimento sempre é o melhor caminho, cara. Tiago, foi um imenso prazer te ouvir, de verdade. Eu só sabia de luta basicamente sobre aquele Mortal Kombat, né? Boa, inclusive. E sobre Olha a referência. Olha a referência dela, né? E sobre a fratura lá do Anderson Silva, que realmente todo mundo meio que acompanhou. E eu tentava desviar daquilo, mas não tinha jeito de chegar até Tem muitas fraturas legais para estudar na MMA, tá? Não. Eu realmente pulo algumas coisas. Mas é bacana entender o desafio, é bacana entender da rotina, da mente, do processo que envolve tudo isso, porque é um mundo que muita gente às vezes não tem nem noção, nem ideia. E, poxa, que não é só a bandeira loucura, eu não vou levantar isso junto com você, tá? Eu acho que o esporte tem o seu lado aí bonito, técnico, profissional e todo o processo que envolve o estudo disso e que permite, sim, muita gente que se identifique com isso, que seja uma opção de movimento, que seja uma opção de você estar aderindo ao esporte, que envolve disciplina, envolve educação, envolve mudança. Então, obrigada pela educação, pela informação, que eu já estou olhando de um jeito diferente. E tem como treinar MMA e outras lutas sem se machucar. Tem como treinar sem fazer o sparring, né? Sem fazer a luta em si. Você pode treinar só as técnicas. Então, as técnicas são muito boas. Para defesa pessoal, para autoconhecimento, para controle do corpo, são muito boas. Então, você pode ir para uma academia, você pode bater só no saco, você pode bater só na manopla e não necessariamente sair na mão com alguém. Então, perfeito. Aprender as técnicas de luta são muito boas para você entender o seu corpo também. Então, até porque eu acho que não é pra gente aprender pra sair batendo por aí, né? Na verdade é pra gente... não é pra sair batendo por aí. Mas se alguém quiser lhe bater, né, você vai ter uma resposta para aquilo. Ok. E lembrem-se que a diferença entre... Não, pera, esqueci a frase. Só é pacífico quem pode causar dano.
Se você não consegue causar dano, você não é pacífico, você é inofensivo. Você não tem a possibilidade de machucar alguém. Você é pacífico quando você pode e escolhe não fazer. Então não confunda o pacifista com o inofensivo. Vixe, que profundo. Nem eu alcancei agora. Aí, agora foi o emocional que tu pediu. Agora Tá. Gostei. chegou, hein? Gostou? Chegou. Gostei. Tá, tudo bem. Mas, cara, foi mesmo prazer te receber aqui no nosso Pode Equilibrar, tá? Informação muito boa aí pro pessoal de luta, né? Quem quiser acompanhar aqui o Thiago E pra quem não é Pamplona. da luta, eu E adorei. pra quem não é da luta, né? A gente não vive muito disso, mas é legal saber desses pequenos detalhes e tudo, né? Agora, com certeza, quando for assistir uma próxima luta, a gente vai ter um outro olhar sobre o background, né? Do que é que tá passando ali por trás. Isso daí é muito bom. Perfeito. Então, quem gostou do papo, por favor, siga Thiago Pamplona e todos os projetos, inclusive o evento que ele é responsável. Vai acontecer, não vai dar tempo pro pessoal ir para esse evento, a gente pode até, inclusive, divulgar atual para irem pro acesso, né? Isso. E vai ser o meu primeiro desafio. Eu nunca assisti uma luta presencial, tá, Thiago? Então, assim... Quem gosta e tudo mais, eu vou me desafiar. Eu tô num momento da minha vida que eu tô me permitindo novas experiências. Então, o Thiago levantou o desafio, a gente vai ter que assistir, tá? Vai ter que assistir. eu filmo, né? tá, cara? Eu porque filmo as reações, até eu chegar né? lá, Pode tá? deixar. Até eu chegar lá. Vou ficar de olho fechado, boa parte, não sei. Mas enfim. E também quem não segue o Pode Equilibrar, por favor, siga. Vamos falar aqui mais de movimento, de experiências com esportes e também com desafios que isso tudo traz, de você tentar aí se manter nessa jornada bonita que é equilibrar. Beleza? Show? Valeu, obrigada. E eu aqui tentando evitar o Léo. Adorei. Toca aqui, cara. Yes! Adorei esse final, viu? Valeu, cara. Foi profundo. Beijos. Beijo, beijo, tchau.